Será abençoada minha descendência, frutificará na tua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos iniciar o culto dessa manhã, louvando a nosso Deus, adorando na beleza da sua santidade. Eu quero começar lendo um texto muito especial nessa manhã, porque nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? Como os irmãos sabem, apesar de estarmos todos um pouco distantes, mas é Dia das Mães. E acho que um texto bem especial para esta manhã, para começar o culto, é Provérbios capítulo 31, que eu quero ler numa tradução mais atualizada. E todos vocês podem acompanhar a leitura na sua Bíblia, no seu celular. E vamos ler a palavra de Deus lá em Provérbios 31, que diz assim: Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a sua família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Então esse é o texto que nós lemos nessa manhã, neste culto que estamos fazendo em adoração ao nosso Deus. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Nós estaremos orando pelas famílias que estão enfrentando problemas com doenças. Seja Covid, seja outros tipos de doenças. Esse é o primeiro motivo de oração nesta manhã, pelas famílias que estão enfrentando problemas de doenças. O segundo motivo de oração nessa manhã é para orarmos pelas famílias que estão tendo problemas financeiros, né? O desemprego está alto, infelizmente com esse isolamento,
Muitos perderam seus empregos, muitas famílias estão dependendo do governo, dependendo de cesta básica e outros com problemas financeiros acumulando. Comerciantes também com problemas financeiros muito sérios. Estaremos orando por todas essas famílias que estão enfrentando problemas financeiros. Então você deve orar comigo por essas famílias. E o terceiro pedido de oração nessa manhã é uma gratidão, uma palavra de gratidão por todas as mães da nossa igreja e pedindo a bênção sobre a vida de cada uma delas. Então eu quero convidar você a orar comigo nesse momento por esses 3 motivos tão importantes. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Esse é o momento que estamos, ó Deus, com grandes lutas, com grandes problemas, e o Senhor conhece todas elas. Todos os problemas e todas as lutas, o Senhor as conhece. Então nós, nesse momento, sabemos que o Senhor ouve a nossa oração antes mesmo de te pedirmos alguma coisa. E por isso estamos colocando diante do Senhor as famílias que estão enfrentando problemas de doenças, seja pela Covid, seja por outros tipos de doenças, mas que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor esteja acompanhando cada família nos seus problemas e nas suas lutas. Também colocamos diante do Senhor as famílias que estão enfrentando problemas financeiros, famílias que perderam seus empregos, comerciantes que estão com seus comércios fechados e outros autônomos que estão sem ganhar o seu pão de cada dia. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia dessa pandemia, ó Deus, para que todos voltem, ó Deus, às suas vidas normais, ó Deus, para que trabalhem e ganhem o pão de cada dia para as suas famílias. Tem misericórdia, Pai, de todas as famílias que estão passando tanto por problemas de enfermidades como por problemas financeiros. Tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Ó Deus, tem misericórdia dos missionários que estão em áreas difíceis, cuidando de pessoas também com dificuldades. E também pedimos ao Senhor por todas as mães da nossa igreja, que a tua bênção seja sobre cada uma delas. Nesse momento, ó Deus, te agradecemos pelas nossas mães, por esse dia, e que o Senhor continue sendo Senhor e Salvador de cada uma delas, cuidando de cada uma delas como o Senhor tem cuidado. Então recebe a oração da tua igreja nessa manhã, porque nós oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Ti a cada dia, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois é, meus irmãos, continuando com este culto de adoração a Deus que estamos fazendo, nós vamos louvar a Deus nesse momento. Vamos ouvir uma música de adoração ao nosso Deus. A vida
dedicação de dízimos e ofertas, eu quero nessa manhã trazer alguns avisos importantes para a nossa igreja. Primeiro é o mês da família. A irmã Cristina, como educadora, né, é uma atribuição realmente dela, e ela está assim preocupada e fazendo algumas atividades para o mês da família. Tivemos uma live essa semana que foi muito boa, né? E isso é bom, está também alimentando o nosso Instagram da igreja. Nesse instante eu vou falar sobre as nossas mídias. Então, assim, tem duas tarefas para esse mês da família. Uma é você fazer um momento de amor, um momento muito especial com a sua família. E a outra tarefa é você escolher uma outra família da nossa igreja ou alguém que você conhece, mesmo que não seja da nossa igreja, e você esteja orando por essa família e você esteja também fazendo algum momento de conversa online com essa família que você escolheu. Então, para o mês de maio, já que não teremos o nosso congresso, você pode fazer essas duas atividades. Essas atividades estão aí no Zap da igreja, está no Instagram, e você pode acessar e ver lá essas atividades que são muito importantes. E queremos agradecer a vida da irmã Cristina por estar fazendo esse trabalho. Queremos agradecer também ao pastor Denilson pelo trabalho que ele está fazendo de acompanhamento da juventude pelas redes sociais. Ele tem conversado comigo e dito o quanto ele tem cuidado dos jovens e em contato com os jovens e mesmo de casa, está cuidando da nossa juventude. Louvado seja Deus. E os outros irmãos também do nosso colegiado, cada um fazendo o seu trabalho. Nós louvamos a Deus por todos esses irmãos que estão fazendo a obra do Senhor, apesar de não estarmos reunidos na igreja. O outro aviso é o Kids. Sábado agora, mais uma vez, nós teremos às 16 horas o Momento Kids no canal da nossa igreja. Está tudo preparado, muito lindo, sua criança não pode ficar de fora. Um outro aviso importante também é que hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Teremos a mensagem, teremos a ceia e tanto agora pela manhã quanto também à noite nós teremos uma pequena homenagem para as mães. Nós não vamos passar esse dia sem lembrar das mães, né, da nossa igreja e todas as mães que estiverem assistindo o nosso canal. Outro aviso importante é sobre o Envisionar, que vai ser todo online, a jornada, que vai ser no dia 22 e 23 de maio. Queremos dizer a todos vocês que fazem parte do Envisionar que os seus líderes dos grupos, vão orientar vocês como participar da jornada pela internet. E vocês serão orientados, mas a jornada vai acontecer, já está tudo organizado. Cristina e Ivanda estão cuidando dessas coisas. E vai dar tudo certo, vai ser uma bênção também. E quero aproveitar, fiquei feliz, né? Cristina está alimentando um pouco mais o nosso Instagram da nossa igreja. Tem uma equipe também trabalhando com o nosso canal. E eu gostaria de que você se inscrevesse no canal da igreja, se inscrevesse também no Instagram da igreja, que você levasse os irmãos a se inscreverem, que você estivesse atento a esses meios de comunicação, que é o que nós estamos usando agora para estarmos de forma online nos comunicando. Então, Cristina está tendo algumas iniciativas excelentes. Eu estou muito feliz porque ela não deixou passar em branco o mês da família. Aquela live com Luana, vão ter outras lives. Então, assim, fique atento, esteja se inscrevendo mesmo no canal da igreja, se inscrevendo no Instagram, para que você possa acompanhar de perto tudo o que está acontecendo em nossa igreja. Então, esses são os nossos avisos e prepare a sua mesa para o momento da ceia à noite, né? E também esteja preparado, mães, para o momento especial que teremos hoje para vocês, tá certo? Então vamos agora fazer o momento de dedicação, né, de dízimos e de ofertas. Nós sabemos que a igreja, o templo está fechado, mas a igreja está aberta e ela está honrando seus compromissos, mas a gente não pode esquecer que precisamos dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor, continuar fazendo isso. Nós vamos orar antes, né, colocando diante do Senhor a nossa vida,
entregar nossos bens, nossos talentos, o que somos, o que temos ao Senhor, agora com essa oração de entrega, de dedicação. Depois vamos ler um texto sobre a família e ouviremos também mais uma música de adoração ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, esse é o momento de dedicação que estamos fazendo. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor coloque no nosso coração um desejo muito grande de liberalidade, de amor à Tua obra, e que nesse momento estejamos entregando de fato, de verdade, com alegria no coração, como diz Tua palavra, nossos bens, nossas vidas, nossos talentos e nossos dons, ó Deus, no Teu altar, dedicando ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos sustenta, o Senhor é a nossa providência. Então, em nome de Jesus, estamos agora fazendo esse momento de dedicação, mesmo em nossas casas, e fazendo para a glória e a honra do Teu santo nome. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Eu quero ler, antes da música, o Salmo 127, o mês da família, que diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, agora vamos ouvir uma música, mas vamos cantar juntos, pensando nesse verso. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Oh, Tu és tremendo. Nós hoje vamos ouvir o pastor Anderson, da PIB de Gandu. Ele preparou um estudo muito importante sobre o seguinte tema: ainda é preciso congregar? Eu ouvi o estudo e achei muito importante que todos os irmãos também pudessem ouvir. Então, nesse momento, estaremos ouvindo o pastor Anderson com essa mensagem, com esse estudo para a nossa edificação. Que Deus continue nos abençoando. Na nossa quarentena. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto e o título do nosso estudo é Ainda é preciso congregar? Então a gente está com a intenção de trazer algumas reflexões para esse período
de quarentena. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo assim a iluminação do Santo Espírito de Deus para esse momento de estudo da palavra que teremos agora. Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome por esse domingo, por mais um dia estarmos aqui reunidos para estar transmitindo, ó Deus, a tua palavra, que cada um dos teus filhos que se encontram nos seus lares, que o Senhor possa derramar a tua graça, fazendo-os entender as tuas escrituras, nos iluminando a cada dia o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós por meio da tua palavra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e nos abençoe em mais uma escola bíblica que teremos. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Ainda é preciso congregar? Não é nem preciso nós falarmos que estamos no período de quarentena. Já não podemos congregar faz já muitas semanas. Já vamos completar 2 meses de transmissão de culto online, em que nós não estamos mais podendo congregar aqui em nossa igreja. Existe um lado positivo disso, é que nós estamos cultuando em nossos lares. Muitas famílias estão redescobrindo o valor e a importância do culto doméstico, né? Tem sido resgatado um elemento da nossa piedade cristã que por muito tempo foi desconsiderado por boa parte das famílias que compunham muitas igrejas. Só que isso é um problema. Se nós ficarmos somente no culto doméstico, no culto no lar, e achar que o culto no lar vai se tornar agora a única forma de se cultuar, e isso vai criar realmente um grande problema. E aqui eu queria fazer uma pergunta: será que poderíamos manter essa prática de somente estarmos cultuando nos lares, mesmo com o fim da quarentena? Já que está tão bom para algumas pessoas ficarem somente em casa, com as pessoas que já conhecem, que são os integrantes da sua própria família, será que não poderíamos prorrogar, mesmo com o término da quarentena? Todos nós sabemos que não temos um lugar sagrado. Nós não somos como os muçulmanos que precisamos ir para Meca para realizar anualmente algumas das nossas celebrações religiosas, né? Nós entendemos que pelo fato de Jesus ascender aos céus, ele governa essa criação do lugar da sua própria habitação, e todos os lugares agora foram cristificados, né? Santificados pela sua própria presença exaltada no céu. Então quer dizer que agora nós não precisaríamos, então, com base nisso, congregar em uma igreja local? Será que eu poderia fazer da minha família uma igreja como uma espécie de substituição para a igreja local, que eu deveria estar me juntando semanalmente para congregar com os demais irmãos? Então essa é a vertente da reflexão que traremos nos dias de hoje, no dia de hoje. Primeiro ponto aqui da nossa reflexão é que Deus nos chama para vivermos em comunidade. Nunca se esqueça disso. Realizar um ajuntamento formal, dedicado para práticas coletivas de adoração, sempre foi um hábito do povo de Deus. Nós somos, enquanto povo de Deus, marcados por essa característica e por essa identidade ou natureza de que nós somos chamados por Deus para vivermos verdadeiramente em comunidade, como povo reunido, com práticas, com liturgias, com hábitos de adoração, onde nós vamos nos formando, e cada irmão nesse ajuntamento vai edificando também o outro. Primeiro texto básico aqui que a gente poderia usar é Êxodo 3. Veja qual era a preocupação de Deus na intenção de tirar Israel do Egito. Olha o que Deus vai falar com Moisés quando do seu encontro lá na sarça ardente. Êxodo 3, versículo de número 18. Olha o que vai dizer. As autoridades de Israel o entenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto,
para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Um dos grandes motivos de Deus resgatar Israel do Egito é para que o povo de Israel, agora reunido como uma congregação, verdadeiramente como um povo unido, uma comunidade, pudesse estar agora livremente adorando e engrandecendo ao próprio Deus ali no deserto. Quando a gente avança um pouquinho a história do povo de Israel no Antigo Testamento, quando veio aquele período do exílio da Babilônica, quando o Reino do Sul ele cai sobre o Império Babilônico em 587, 586, e o povo de Israel ficou 70 anos em cativeiro, com o retorno do povo de Israel para a cidade destruída de Jerusalém, para o templo que estava destruído. Olha o que aconteceu em Neemias 8, do versículo 1 até o versículo 13, só para nós percebermos como nós, enquanto povo de Deus, e hoje igreja, como o desdobramento, ou o cumprimento desse povo de Deus no Antigo Testamento é marcado por um ajuntamento solene, formal, para ouvir, estudar e adorar ao nosso Deus com base na sua santa palavra. Olha o que vai dizer Neemias, capítulo 8, versículo de 1 ao 3. Olha o que nos diz. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, o povo de Israel reunido, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Deus chamou um povo para ser marcado pelo seu ajuntamento solene. E nesse ajuntamento solene é visto na leitura da palavra, meditação e engrandecimento do próprio povo de Deus. Então, grave bem isso. Nós, enquanto igreja, somos chamados para sermos uma comunidade reunida, nunca uma comunidade espalhada. Infelizmente, nesse período de quarentena, nós não estamos podendo ser uma comunidade reunida. Infelizmente, nós estamos sendo agora, por um tempo que ainda não sabemos o quanto irá durar, uma comunidade espalhada. Só que viver em reunião é ser igreja. Então a gente não pode tornar esse comunidade espalhada o novo normal. As nossas transmissões online, elas não vão suprir a necessidade de estarmos reunidos como congregação. Entenda o seguinte: cada transmissão online que nós fazemos, nós poderíamos usar a seguinte analogia. Imagine que você está no deserto, ou num lugar onde não tenha muita água, e você só consiga 1 litro de água, ou 500 ml, para passar 24 horas. Cada dia você só consegue 1 litro ou 500 ml para viver 24 horas. No outro dia você vai conseguir novamente somente 500 ml ou 1 litro. Você não vai morrer de desidratação. Você vai conseguir viver, só que isso não é o normal. Agora imagine, se você chegasse em um local e tivesse agora todo um manancial de água potável, somente porque você conseguiu viver durante aquele período com 500 ml de água, agora com esse manancial, você vai viver somente ingerindo 500 ml ou 1 litro? É óbvio que não. Então essas nossas transmissões aqui é simplesmente copos com água. Quando nós retornarmos após o período da quarentena, isso aqui vai ser um manancial, o verdadeiro rio que jorra, com o povo de Deus reunido. Por isso que é importante nós entendermos a natureza da igreja. Igreja, na sua real natureza, é sempre povo reunido, nunca povo espalhado. Por isso que nós sempre falamos no plural, nós somos igreja. Nunca você é igreja, eu sou igreja.
Ícaro a igreja, Eliomar a igreja, Zezinho a igreja, não. Nós reunidos é que realmente somos igreja. Individualmente, nós só somos um integrante dela. É aquilo que Jesus fala em João capítulo 15, quando ele vai dizer que ele é a videira, e nós só somos o quê? Os ramos. O ramo da videira que ele corta, seca e morre, mas a videira continua o quê? Florescendo. Se nós juntarmos essa analogia de Jesus como a figueira, e a igreja, como o apóstolo Paulo diz, como sendo o corpo de Cristo, eu individualmente só sou o integrante desse corpo, mas de forma comunitária eu pertenço agora a esse corpo. A parte desse corpo, desse ajuntamento, eu sou um galho que seca, mas se o ajuntamento se mantém, é uma árvore que vai a cada dia florescer. Todos nós sabemos que no início do primeiro século, os cristãos, como igreja, se reuniam nas casas. Mas observe o seguinte, Paulo sabia diferenciar o integrante da casa onde a igreja se reunia. Uma coisa era o integrante do lar, e outra coisa eram os irmãos daquela localidade que tiravam um dia específico para se reunir como igreja naquela casa, não confundindo o lar daquela pessoa como sendo a própria igreja. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios 16, o versículo 19, e olha como o apóstolo Paulo consegue diferenciar uma coisa da outra. 1 Coríntios 16, versículo de número 19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Uma coisa é Priscila e Áquila como integrante do lar. Outra coisa é Priscila e Áquila como integrantes da igreja que se reúne na própria casa dele. Então a gente não pode estar confundindo uma coisa com a outra. Na minha casa, eu sou um integrante da igreja reunida. E era isso que acontecia no primeiro século. Colossenses 4, olha o que o apóstolo Paulo também vai dizer da mesma forma. Colossenses 4, versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Uma coisa é Ninfa, como integrante do seu lar, outra coisa é o ajuntamento dos irmãos ali reunidos como igreja. E isso serve para mostrar que, individualmente, nós nunca seremos igreja. Nós só somos igreja no coletivo, como ajuntamento solene, que de forma costumeira, com práticas que se tornam hábitos, nós adoramos a Deus de forma coletiva. É por isso que nós não podemos tornar nunca esse comportamento o novo normal. Ficar agora somente em casa ouvindo lives. Muitas pessoas costumam sempre falar, eu não perco um culto qualquer. Durante a semana eu assisto vários cultos de casa. Você pode até estar assistindo, mas se você não se dispõe a se reunir em um ajuntamento local, você nunca poderá ser um integrante real ou verdadeiro da igreja do Senhor Jesus, o Cristo. É por isso que a gente não pode, ao assistir às nossas lives, agora ficar, nossa, como tem suprido a necessidade que eu tenho de contato com os irmãos. Não supre. As nossas lives não vão suprir essa necessidade. Se você está se sentindo suprido por essas lives, você não está realmente entendendo o que é o ajuntamento da igreja de Cristo, que é o ajuntamento real de uns com os outros. Nesse momento em que nós estamos transmitindo, infelizmente, somente os nossos cultos online,
onde a gente não pode mais se reunir como igreja, é um momento para nós chorarmos. É um momento para nós estarmos pedindo a Deus para que Ele dê um fim nesse período. Nós orarmos ao nosso Deus e falarmos: até quando, Senhor? Até quando eu ficarei somente em casa e eu não poderei estar na comunhão com os meus irmãos na igreja local a qual eu faço parte? Nesse momento nós deveríamos usar o Salmo 137 como nosso salmo, até o término da quarentena. Olha o que vai dizer o Salmo 137. Juntos aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Que a nossa língua se grude ao céu da nossa boca, se nós não considerarmos o ajuntamento da igreja local a nossa alegria. E agora acharmos que nós podemos nos alegrar somente online. Não podemos e nunca poderemos. Nós só somos verdadeiramente alegres no ajuntamento solene da igreja do Senhor Jesus. É por isso que o salmista fala que no lugar onde há a verdadeira unidade, é ali que o Senhor vai o quê? Vai ordenar a sua própria bênção. Então, dito isso, o que é que realmente constitui uma igreja do Senhor Jesus? Será que seria o seu número de membros? Será que uma igreja com 800 membros é mais igreja do que uma igreja com 50, 30 ou 20 membros? Eu quero pegar alguns textos para nós entendermos essa realidade aqui. O ajuntamento de crentes de uma reunião pode ser considerado igreja, e é considerado igreja. O ajuntamento de crentes em uma única cidade é considerado igreja. E o ajuntamento de crentes em uma própria casa é também considerado igreja. Abra sua Bíblia aí, em Atos 9:31. Olha o que vai dizer esse texto aqui, ó. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ou seja, o autor aqui de Atos, Lucas, ele vai entender que aquele ajuntamento de vários crentes de uma determinada região poderia sim ser chamado de igreja. Da mesma forma, um ajuntamento dos crentes de uma determinada cidade é também considerado igreja. 1 Coríntios 1, olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer. Versículo 2. A igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Aquele conjunto de crentes da cidade de Corinto que se reunia também poderia e deve ser chamado de igreja. Vamos diminuir um pouquinho mais. Romanos 16, versículo 5. Só voltar uma página da sua Bíblia aí agora. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Um grupo pequeno também de pessoas que se reúne em um determinado lar é também chamado de igreja. O que é que nós queremos fazer com essas referências? É que a igreja do Senhor Jesus nunca vai ser um somatório de diversas igrejas locais. Cada igreja local, por menor que ela seja, ou por maior que ela seja, ela representa a comunidade total da igreja de Cristo. Não quer dizer agora que a igreja vai ser somente igreja se a PIB de Igandu estiver junta em um culto com a Assembleia, com a Maranata ou com a Presbiteriana, não. A PIB de Igandu aqui
é verdadeiramente igreja, porque nós representamos a comunidade total. A Maranata é realmente igreja, porque ela representa a comunidade total. Imagine um vilarejo com 50 pessoas e tenha 20 convertidos. Aqueles 20 convertidos que cabem em um lar, ali também é a representação da comunidade total do povo de Deus. Então, igreja não é determinada pelo seu número, ela é determinada pelo seu ajuntamento. Não importa o tamanho de números de pessoas que se unam em determinado lugar. Se eles se unem para ouvir a palavra, para administrar as ordenanças, para realizar tudo aquilo que a Bíblia prescreve no que diz respeito ao culto público, ali é chamado, sim, verdadeiramente de igreja. Amém? Como diz o pastor Gelson, dá um amém aí no YouTube, dá o seu joinha, se inscreve aí na nossa página, para sabermos se você está acompanhando a nossa linha de raciocínio. Dito isso, eu quero fazer duas perguntas. Será que eu posso continuar em casa como igreja, sem precisar ir à igreja local para congregar? Já que eu disse que mesmo um número pequeno de pessoas que se reúnem em uma casa pode ser considerado igreja, será que eu agora não posso fazer da minha casa, que tem um determinado número de pessoas que já se converteram ao Senhor Jesus, agora uma igreja local? E não precisar mais ir à igreja que antes eu estava congregando, antes de acontecer esse período de quarentena? Vou responder de forma bem clara, a resposta é não. Não, e se a internet parou, vou repetir novamente, a resposta é não. Abra aí sua Bíblia em Hebreus 10, 25. Olha o que o autor aos Hebreus vai falar, e eu quero pegar o contexto dessa fala. Hebreus 10, versículo de número 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando você olha o versículo 32 até o 34, você vai perceber que a igreja, ou a comunidade ali que o autor dos Hebreus ele vai escrever, estava passando por um período de perseguição. Note que o autor aos Hebreus, no período de perseguição, ele não vai dizer, fiquem tranquilos, continue em casa, cada um somente com a sua família, fazendo um culto doméstico. Não deixe de se congregar como igreja, com um ajuntamento com outros irmãos. Nada mais normal do que em um período de perseguição nós nos isolarmos. Mas olha o que o autor aos Hebreus diz, mesmo nesse período, dei um jeito para não deixar de se congregar como igreja, porque já estava sendo o costume de alguns. Após o término dessa quarentena, se você achar que pode continuar somente em sua casa, somente cultuando ao Senhor com seus familiares, e não mais se reunindo com os irmãos, como você fazia antes do período dessa quarentena, você vai estar sendo semelhante aos demais que não estavam congregando, e que o autor aos Hebreus vai dizer que não era um comportamento recomendado, mas que o comportamento recomendado deveria sim ser do ajuntamento dos demais irmãos de determinada localidade. Mas aí alguém pode estar fazendo o seguinte raciocínio, mas Anderson, você não falou que mesmo um número pequeno de pessoas reunidas em uma casa não poderia ser considerado igreja? Então, eu, minha esposa, meu filho ou meu sobrinho, já somos crentes. Vamos nos reunir em casa. Será que a gente não pode ser considerado igreja? Esse seu ajuntamento aí em casa só poderia ser considerado igreja local se não houvesse mais nenhum local na sua cidade onde os demais crentes estivessem se reunindo. Aí sim, você poderia considerar o seu ajuntamento em casa como o ajuntamento de uma igreja local. Mas nós sabemos que essa não é a sua realidade, ou a nossa realidade aqui da cidade de Gandu.
existem locais, e são vários que nós temos aqui, onde os crentes saem das suas casas para se reunir nos seus locais de culto. É óbvio que não estão fazendo isso nesse período e nem devem fazer isso nesse período. O que nós estamos dizendo é que esse período, onde nós estamos espalhados e somente nos nossos lares, não deve se tornar agora o novo normal, né? Nós não podemos agora dar de ombros com os desigrejados, por acharem que a igreja está defasada e ela não cumpriu a sua missão, e agora vamos viver agora no nosso anonimato, ficando reclusos somente nos nossos lares. Temos que ter o mais alto respeito pelo ajuntamento local de uma igreja, porque nesse ajuntamento se faz verdadeiramente presente o templo no qual habita o próprio Espírito Santo de Deus. Abra aí sua Bíblia, em 1 Coríntios 3, olha o que o apóstolo Paulo ele vai falar para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 3, 16, 17, olha o que diz. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos o santuário de Deus. A igreja do Senhor Jesus reunida é o lugar onde o próprio Espírito Santo, onde o próprio Deus habita com todo o seu poder, com toda a sua glória. É óbvio que o apóstolo Paulo vai transferir a ideia de templo para o crente individual. Individualmente nós somos templo sim do Senhor, porque Deus habita em nós. Mas você nunca vai achar em nenhuma parte do Novo Testamento o apóstolo Paulo ou qualquer escritor dizendo que o crente individual pode ser considerado igreja. Igreja vai ser sempre o ajuntamento de vários cristãos de determinada localidade. Segunda e última pergunta. Será que após o término da quarentena, se eu não puder ir para a minha igreja, quando esta estiver realizando a ceia do Senhor, será que eu poderia, com a minha família, realizar a ceia do Senhor em casa? Alguém poderia, e alguns já estão raciocinando dessa forma. Se eu estou realizando a ceia em casa, acompanhando a transmissão que acontece na igreja local, por qual razão eu não poderia, na minha casa, quando os irmãos estivessem agora reunidos na igreja local, e continuar celebrando ou celebrar no dia em que eu não pudesse estar na minha igreja local? Eu acho que você já sabe qual é a resposta. Mas se você ainda não sabe, eu vou dizer, a resposta é não, não, e se a internet mais uma vez caiu ou diminuiu o número aí de megas, é não. Observe o seguinte, o que nós estamos fazendo é o que nós podemos fazer nesse exato momento. Nós não podemos realizar a ceia com toda a igreja reunida. E o que nós fazemos é uma medida de exceção. Nós estamos realizando aqui, e vocês aí, até o momento em que todos poderão celebrar aqui, e não mais nós aqui e vocês aí nos seus lares. O que nós estamos fazendo atualmente é a mesma coisa que os médicos estão fazendo. Todo médico dizia que não se deve consultar ninguém pela internet. Só que nesse momento em que ninguém pode ter uma consulta com os seus médicos, o que é que os médicos estão fazendo? Consultando as pessoas pela internet. Quer dizer que, quando terminar o período da quarentena, a consulta pela internet vai se tornar o normal? Não, ela vai deixar de existir. Porque agora as pessoas poderão se consultar pessoalmente com seus médicos. Mas aí alguém pode estar fazendo uma pergunta, sim, Anderson, o argumento eu até concordo, mas me diga na Bíblia, será que na Bíblia nós poderíamos encontrar alguma referência que poderia inibir que eu agora, mesmo sabendo que a igreja está reunida em uma localidade, eu não poderia, com a minha família, de forma voluntária, não participar da ceia local, mas realizar agora a ceia somente com os meus familiares em casa? Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 11. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer.
1 Coríntios 11. Versículo 17. Até o versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, que até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Olha o que Paulo está dizendo. A reunião de vocês está sendo um problema. Vocês se reúnem para celebrar a ceia, mas não é a ceia que vocês estão celebrando. Qual é a solução? Parem de se reunir para celebrar e agora cada um vai celebrar em casa? Não. Paulo quer corrigir o problema do ajuntamento solene local na igreja de Corinto. E olha como Paulo sabe diferenciar a reunião de vários crentes em uma determinada localidade lá em Corinto, da casa dos crentes, como diferenciação. Ele diz, olha, você tem sua casa para comer. Aqui nesse ajuntamento não é para encher a barriga, é para realmente celebrar a ceia do Senhor. Logo, de acordo com Paulo, nós entendemos que ceia, o ideal, a recomendação bíblica, é no ajuntamento solene, em determinada localidade, onde vários cristãos saem do seu lar e se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. Não procure fazer dessa nossa medida de exceção, daquilo que nós podemos fazer nesse período, como sendo o novo normal. Em nome de Jesus, quando nós, nesse período de quarentena, chegar ao fim e realizarmos a nossa primeira ceia comunitária aqui, com toda a igreja reunida, vai ser a maior alegria pelo entusiasmo e satisfação em estarmos revendo novamente os nossos irmãos e celebrando a ceia do Senhor com os irmãos ao nosso lado, que nós realmente amamos e celebramos pela sua presença. Essa foi a nossa recomendação e esse foi o estudo de hoje. Será que é necessário ainda congregar após o término da quarentena? É necessário, sim, que você ore ao nosso Deus, para que esse período chegue ao fim e estejamos em um futuro próximo, daqui a algumas semanas, ou daqui a um mês, ou 2 meses, novamente reunidos para fazer o que sempre fazíamos, adorar ao Senhor como igreja reunida. Que Deus, pois, assim nos abençoe, no nome santo dele. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem
tristeza